Meus irmãos, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós nessa manhã de domingo. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 118, versículo 24. O Salmo 118, versículo 24 diz assim: Este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Louvado seja Deus por esse dia que Ele nos dá, um dia para nos regozijarmos e nos alegrarmos no Senhor. Então vamos cantar um cântico nesse momento, um cântico de adoração ao nosso Deus. Fazer
Meus irmãos, vamos abrir a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nessa manhã, nessa escola dominical online. Nós vamos falar sobre o tema Em Tudo Dai Graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai bendito, nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua bênção sobre nós nesta manhã, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, a nossa tradução diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A tradução na Nova Linguagem de hoje diz: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Acho interessante esta versão, porque ela nos faz pensar um pouco diferente da primeira tradução em alguns pontos. Na verdade, as duas traduções elas falam a mesma coisa, mas aqui na tradução da linguagem de hoje, alguns pontos parecem ficar mais claro, como nós veremos. Para nós compreendermos esse versículo da palavra, nós temos que compreender o contexto da época. O apóstolo Paulo é o autor aqui da carta aos Tessalonicenses, e a carta ela foi escrita por volta do ano 50 a 51. Nós temos duas cartas, né? 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, e essas cartas elas estão entre as mais antigas do Novo Testamento. Tessalônica, naquela época, já era uma cidade com 200 mil habitantes. Paulo, Silas e Timóteo foram aqueles que fundaram a igreja na cidade de Tessalônica. Não foi um trabalho fácil, foi um trabalho difícil. Eles enfrentaram ali muita oposição, perseguição por parte dos judeus, foram maltratados, ultrajados, mas no final o evangelho prosperou e uma igreja muito abençoada nasceu ali na cidade de Tessalônica. Você pode ler a história desta igreja, o início da história desta igreja em Atos, capítulo de número 17. Então era também um tempo de perseguição para as igrejas, um tempo de perseguição hostil, mas a igreja de Tessalônica, mesmo em meio às dificuldades, sempre se mostrou uma igreja firme na fé. E é para esta igreja que Paulo escreve esta epístola, dizendo: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós vamos, irmãos, então destacar aqui alguns pontos que servirão de ensino, de lições para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Paulo diz que devemos dar graças e devemos dar graças em todas as circunstâncias. Então, aqueles que têm o coração grato não têm o coração ingrato. Aqueles que têm o coração grato não têm o coração amargurado. Aqueles que são gratos em todas as circunstâncias, eles não são murmuradores, murmuradores na vida, murmuradores nas circunstâncias. Ser grato para nós cristãos é um sentimento de reconhecimento daquilo que Deus tem feito por nós, da presença de Deus conosco e especialmente da obra que Jesus Cristo realizou na cruz por nossos pecados. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós contemplamos a cruz de Cristo, aí então nós podemos ser gratos em todas as circunstâncias, porque nós temos o exemplo do nosso Salvador, que na cruz não abriu a boca para murmurar, mas se entregou totalmente à vontade de Deus. A vida ela é feita de circunstâncias, a vida é feita de momentos passageiros. E a pergunta que nós devemos fazer nesta manhã é: em que momentos da vida devemos ser agradecidos a Deus? E a resposta claramente é: em todos os momentos da vida, nos bons e nos maus momentos, nós somos chamados a sermos gratos. Somente o fato de estarmos vivos
ou o fato de estarmos vivos, não somente, mas o fato de estarmos vivos é motivo de grande gratidão. Alguns, pela fraqueza espiritual, dizem que nós devemos ser gratos a Deus apenas nos momentos bons e que os momentos ruins nós não devemos ser gratos a Deus porque eles provêm do diabo. Mas a Bíblia, queridos, ela não ensina assim. A Bíblia diz claramente, através aqui do ensino de Paulo, que nós devemos ser gratos ao Senhor em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos alguns exemplos. Nós temos o exemplo de Jó. Jó foi agradecido a Deus, agradecido em todas as circunstâncias. Ele era um homem muito rico, tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E em um dia só, ele perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, só lhe restou a esposa. Mas Jó não murmurou neste dia, ele não reclamou neste dia. O que ele fez neste dia foi adorar a Deus e dizer: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No exemplo de Jó, nós temos um modelo notável de ação de graças. Quando nós lemos esse versículo que diz para sermos gratos em todas as circunstâncias, nós devemos nos lembrar daquele que escreveu o versículo, o apóstolo Paulo. E Paulo era alguém que escrevia aquilo que ele vivia. Em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, Paulo diz: tanto sei estar humilhado, quanto também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo aprendeu a ser grato a Deus em todas as circunstâncias. Ele aprendeu a olhar para Cristo em todas as circunstâncias. Queridos, nós temos que ser gratos a Deus. Na liberdade e na perseguição, na abundância de alimentos ou na falta deles, na saúde ou, se Deus assim quiser, na enfermidade. Nós devemos ser gratos a Deus quando temos uma condução para vir à igreja ou quando temos que vir a pé. Nós temos que ser gratos. Somos chamados a ser gratos em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Então, em quais circunstâncias nós devemos ser gratos? E a Bíblia responde. Paulo diz: em todas as circunstâncias, em tudo dai graças. Em segundo lugar, o cristão deve dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Veja o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Conhecemos a vontade de Deus pela Escritura. Os mandamentos de Deus são claramente a expressão, a revelação da sua vontade. Algumas narrativas bíblicas revelam claramente, ou todas as narrativas bíblicas revelam claramente qual é a vontade de Deus, mas aqui nós temos um ponto onde Paulo expressa com todas as letras a vontade de Deus para nós, que é: em tudo dai graças. Paulo aqui nos dá a razão porque devemos ser gratos em todas as circunstâncias. E a razão é porque esta é a vontade de Deus. Não é porque Paulo diz, não é porque o pastor Manuel está pregando ou está ensinando, mas é porque acima de todas as coisas devemos agradar a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável e deve ser provada. E Deus está dizendo que é da vontade dele, da sua perfeita vontade, darmos graças em tudo, darmos graças em todas as circunstâncias. Dar graças em todas as circunstâncias torna a vida melhor, mais leve, mais agradável, porque esta é a vontade de Deus. Quando nós olhamos para Atos capítulo 16, nós vemos que após um dia de evangelismo, após um dia duro de evangelismo,
buscando levar Jesus Cristo àqueles que ainda não o conheciam, Paulo e Silas foram presos e açoitados. Eles foram presos e açoitados. E o texto bíblico diz no versículo 25 que, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ou seja, eles estavam presos injustamente, sofrendo injustamente, mas eles não murmuraram. Eles estavam louvando a Deus. E o seu louvor era ali um testemunho para os demais. Queridos, qual é a vontade de Deus? Que sejamos gratos. Uma expressão do nosso coração por aquilo que Deus já fez por nós. Então devemos louvar, não importa a circunstância. Eu sei que talvez alguém esteja dizendo, pastor, é isso mesmo. Será que o senhor não está errado? Será que não está maluco? Não, não estou. A palavra de Deus, ela é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, ela é o poder de Deus. E essa palavra, que é o poder de Deus, nos chama a darmos graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós devemos dar graças em todas as circunstâncias. Em segundo lugar, nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus, mas porque nós estamos unidos a Cristo. Há uma união entre o cristão e o seu Cristo. Há uma aliança entre o cristão e Jesus. De fato, meus irmãos, Jesus está em nós e nós estamos em Cristo. Paulo usa esta expressão em Cristo para mostrar que Ele está em nós e que nós estamos nele. Aqui na nossa tradução diz, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Ou seja, o cristão está em Cristo Jesus. Na tradução da Nova Linguagem de hoje diz que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias por estarmos unidos com Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Paulo deixa isto claro. Porque somente em Cristo isto é possível. E nós conhecemos aqueles que hão de herdar a vida eterna pela sua postura de gratidão em todas as circunstâncias. Todos nós somos cristãos e somos salvos até que venham as adversidades. É em meio às adversidades que se vê o verdadeiro e o falso cristão. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o povo foi para o deserto e lá no deserto a Bíblia diz que Deus os provou para ver o que se passava em seus corações. E o povo ali no deserto, nos momentos bons, eles agradeciam a Deus, mas nos momentos difíceis, eles murmuravam contra Deus, eles reclamavam. Ou seja, não havia neles ali uma gratidão no coração pela libertação que Deus havia feito para com eles. O resultado é que todos os murmuradores não entraram na terra da promessa. Queridos, quando Deus prova os nossos corações, como agimos, como reagimos? Olhando para Abacuque, nós vemos em Abacuque gratidão. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17 diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A situação do momento não está fácil. O povo brasileiro, as pessoas no mundo todo, estão em dificuldade por causa do Covid-19. Mas, queridos, nós devemos nos alegrar no Senhor, devemos exultar no Deus da nossa salvação.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda assim deve haver gratidão em nossos corações. Porque o bom, o melhor, o mais importante já foi feito por Deus. Na cruz de Cristo, Ele nos deu a salvação. Por isso devemos ter uma postura de gratidão. Olhando aqui para este versículo, 1 Tessalonicenses 5,18, nós vemos que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque esta é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, porque nós estamos unidos a Cristo, e em Cristo nós temos então gratidão. Em quarto lugar, nós devemos dar graças em todas as circunstâncias e devemos fazer disso um estilo de vida. Meus irmãos, quem dá graça não murmura e quem murmura não dá graças. Nós devemos fazer da gratidão um hábito, um estilo de vida. Nós devemos caminhar como nosso mestre. Não é possível de coração reclamar e, ao mesmo tempo, reclamar, murmurar e logo em seguida agradecer de coração e louvar de coração. Não é possível. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A mesma árvore não pode produzir um fruto bom e um fruto mau. Ou nós vamos ser agradecidos ou nós vamos ser reclamões. O filho que reclama da comida não irá comê-la de coração agradecido. A pessoa que vai reclamando para o trabalho não vai produzir bem, porque no seu coração não há gratidão para com Deus pelo lugar ou pelo trabalho que Deus lhe deu para ganhar o seu pão. Aquele que vem para a igreja reclamando, murmurando, arrastado, não será tocado pelas canções, pela palavra, porque o seu coração está endurecido. Ele só será tocado pela palavra se Deus quebrantá-lo. Aquele que fala contra o seu irmão não irá orar por ele. Seria hipocrisia, aumentaria o seu pecado perante Deus. Não há como murmurar contra o próximo e ser grato diante de Deus pela vida do irmão. Obedecendo assim o mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, queridos, quem somos nós? Agradecidos ou não agradecidos? Ou murmuradores? Precisamos fazer da gratidão um hábito. Um hábito. Devemos aprender, como diz o apóstolo Paulo, a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Há pessoas que têm o hábito de murmurar, de reclamar de tudo. Isso torna a vida amarga. Torna a vida amarga. E há pessoas que se acham neutras, dizendo, às vezes eu reclamo, às vezes eu agradeço, se enganam, pois pessoas assim são levadas pelas circunstâncias. Mas nós, queridos, devemos ser gratos em tudo, devemos ser gratos em todas as circunstâncias. Por isso, transforme, faça da gratidão um hábito, faça da gratidão um estilo de vida cristão, para que isso seja testemunho para aqueles que vivem à sua volta, para aqueles que convivem com você. Agradeça todas as manhãs, agradeça as refeições, agradeça em todas as circunstâncias, e as pessoas contemplarão em você um verdadeiro cristão. Em primeiro lugar, devemos dar graças em todas as circunstâncias. Em segundo lugar, porque esta é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, porque estamos unidos a Cristo. Em quarto lugar, porque devemos fazer disso um hábito, um estilo de vida. E em quinto lugar, porque agradecer em todas as circunstâncias fortalece a vida cristã. Queridos, veja aqui 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 16. Esses versículos, eles estão todos interligados. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Esses versículos, eles estão todos interligados. O cristão que não é grato, que é amargurado, que murmura, ele não pode se regozijar sempre. Não há como. A oração não flui, porque quando não há gratidão sincera no coração, não há comunhão sincera com Deus. O Espírito Santo não pode arder, não pode queimar esse coração ingrato. O crente que não é grato, ele não tem comunhão com Deus pela palavra, e ele não pode reter o que é bom, se abstendo de toda forma de mal, porque ele é ingrato, porque ele está no pecado da ingratidão. Mas o cristão que é grato a Deus, ele tem a fé fortalecida, a vida cristã fortalecida. A gratidão, ela está ligada ao regozijo. A gratidão está ligada também às nossas orações. O cristão que é grato, a oração flui. A gratidão está ligada à vida cheia do Espírito Santo. A gratidão está ligada à comunhão com Deus pelas Escrituras. E o cristão grato, ele claramente retém o que é bom e se abstém do que é mal. Porque do seu coração flui gratidão para com Deus. Esses versículos, eles são muito, muito profundos. Estou fazendo aqui uma ligação simples. Mas, queridos, quando nós somos gratos, a vida cristã é fortalecida. A vida cristã é fortalecida. Então, sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque sua vida diante de Deus nesse momento. Nós vamos estar colocando um hino. Enquanto colocamos esse hino, faça uma oração a Deus, agradeça ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito a nós. Tiremos os olhos, neste momento, daquilo que não é bom, ou daquilo que pode levar alguém à ingratidão, e vamos colocar os olhos naquilo que deve nos levar à gratidão. Façamos isso nesse momento. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura,
e o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, te louvar, te agradecer, como diz o salmista no Salmo 118, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor é bom. Pai bendito, nós te agradecemos, porque Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está todo dia conosco, Ele está todos os dias conosco. É uma promessa dEle. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai bendito, que o teu povo aprenda a agradecer, a agir com ações de graças. Porque, Senhor, agir com ações de graças é uma expressão de fé do cristão. E nós, Pai, queremos testemunhar ao mundo que somos de fato teus filhos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que este dia seja um dia de gratidão para nós, um dia de alegria, porque o Senhor nos fez este dia para nos regozijarmos e nos alegrarmos nele. É em Ti, Senhor, que nos regozijamos, é em Ti, Senhor, que nos alegramos, e de Ti, Senhor, decorre toda a nossa gratidão, porque sabemos, ó Pai, que tudo vem de Ti. Tu és soberano sobre todas as circunstâncias. Então, ó Pai, que nós possamos viver a Tua vontade, e é da Tua vontade que estejamos sempre agradecidos. Tira, Senhor, dos nossos lábios toda murmuração, toda reclamação. Ó Deus amado, que o Teu povo se fortaleça em gratidão para a glória do Teu nome. Deus bendito, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nesse domingo. Não se esqueça de que às 19h30 nós temos culto online. Que Deus abençoe a todos. Um abraço virtual em todos vocês, em cada um de vocês.